Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Vamos seguindo adiante e sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Seguindo adiante, o livro de Eclesiastes. Hoje veremos aqui mais uma porção de Eclesiastes, no capítulo 6 do livro do pregador Salomão, que diz assim: Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto o homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Temos aqui, meus irmãos, várias situações que estão aqui em volta desse texto em Eclesiastes capítulo 6. Primeiro, Salomão vai trabalhar com o homem que trabalha, mas no fim de tudo ele não come o fruto do seu trabalho. Ele trabalha, e outros que nada fizeram é que vão se aproveitar do fruto do seu trabalho. Salomão vai dizer que este homem é pior do que um aborto. Salomão vai dizer que o aborto é melhor do que esse homem, porque aquele que foi abortado ainda no ventre da sua mãe não conheceu toda a maldade debaixo do sol. Ele não esteve na presença da maldade que se encontra debaixo do sol. Mas o homem que trabalhou toda a sua vida e que no final de tudo acabou não usufruindo do fruto do seu trabalho, ele acaba, portanto, sendo um amaldiçoado. Alguém que é ali, que está em trevas, e alguém que vive em trevas, e alguém, portanto, que seria, aos olhos, às vistas de Salomão, pior do que um aborto. Não só isso, meus irmãos, ele ainda volta a citar ali as comparações entre o sábio e o tolo e o pobre que sabe andar perante os vivos. E não só isso, ele vai falar que essa busca frenética pela riqueza, pelo trabalho, por bens, isso não passa de uma cobiça no coração do homem. O homem cobiça as melhores coisas desta vida para ali conseguir abastecer as concupiscências do seu coração. Salomão trabalha muito com essa questão de riqueza, pobreza, muito trabalho, porque Salomão foi um homem que trabalhou muito, cobiçou muito, foi muito rico, e agora no final da sua vida ele sabe que tudo aquilo que ele havia conquistado não passava de vaidade, não passava de uma cobiça, de um pecado do seu coração. Não só isso, ele vai caminhando para o fim do texto, falando a respeito de que o homem não pode contender com aquele que é mais forte que ele. Salomão está aqui falando a respeito dos menos capacitados em entrar em lutas e guerras, entrar em contendas com outros homens
que são mais fortes. E Salomão está aqui deixando claro que o melhor é que você não entre em contenda nenhuma, porque a contenda também é uma vaidade. A contenda também é correr atrás do vento, a contenda também é algo que não vai ser frutífero para a sua vida. Então, por que contender com alguém? E o pior, por que contender com alguém que é mais forte que você? E ele então vai terminar fazendo aqui algumas perguntas nos versículos 11 e 12. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? E ele termina: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Salomão então fecha dizendo o seguinte: nós, meus irmãos, não sabemos de absolutamente nada. Não sabemos de nada desta vida. Nós não sabemos o que irá suceder no dia de amanhã. Nós não sabemos qual é o nosso último dia de vida aqui na Terra. Nós não sabemos o que vai acontecer depois que nós partirmos. Não sabemos de absolutamente nada. Às vezes conquistamos tanto, às vezes amontoamos bens, às vezes nós conquistamos riquezas e morremos. Nossa vida se finda, nossa vida termina e nós nem sabemos o que vai acontecer com todos aqueles bens, com toda a riqueza que foi acumulada durante anos de trabalho, durante anos de esforço. Nós não sabemos o que os nossos descendentes farão, o que os nossos herdeiros farão. Não temos esse conhecimento. Por isso Salomão está dizendo aqui, tudo isso é vaidade. Ele não está dizendo que você não deva trabalhar, porque vimos que no capítulo 5, no final, na terceira parte do capítulo 5, Salomão vai falar a respeito do fruto do trabalho, que o homem deve gozar do fruto do seu trabalho porque é dom de Deus. Mas ele aqui está dizendo, sim, mas trabalhamos tanto, corremos tanto atrás das coisas e nem sabemos o que acontecerá depois que nós partimos, o que farão com aquilo que acumulamos durante tantos anos, tantos dias de trabalho, de cansaço, de enfado e de busca por essa vaidade que há no nosso coração. Meu irmão e minha irmã, um dia a nossa vida terá um fim. Mas o que iremos apresentar diante do Senhor, como diz Moisés lá no Salmo 90, o que nós estaremos apresentando diante do Senhor, quando Ele voltar, quando nós nos apresentarmos a Ele para o grande dia do julgamento, que estaremos apresentando a Ele o nosso muito trabalho, as nossas vaidades, estaremos apresentando a Ele um coração que sim, trabalhou, sim, buscou bens, buscou riqueza, buscou sucesso profissional, mas nunca se esquecendo de que quem controla as nossas vidas, quem é o autor e consumador da nossa fé, quem controla o nosso coração, quem tem as nossas vidas nas palmas das suas mãos, é o Senhor. Nunca nos esquecendo que todos os nossos bens, toda a riqueza que você pode ter acumulado durante anos, deve servir em primeiro lugar ao Senhor e não à vaidade do nosso coração. Salomão então vai nos ensinando, dia após dia, a praticarmos a nossa vida cristã neste mundo. Nós então possamos aprender com o pregador, com o sábio, porque ele teve vivência o suficiente para saber já no fim da sua vida, quando ele escreveu este livro, aquilo que é bom e aquilo que não é bom para as nossas vidas. Deus te abençoe rica e abundantemente.